Buenas! Nessa sessão a gente vai continuar falando sobre o Value at Risk, sobre o valor em risco, o VAR, só que agora a versão paramétrica. Por que esse nome paramétrico? É porque a gente vai calcular o VAR usando uma distribuição de probabilidades, ou a fórmula de uma distribuição de probabilidades, que ela foi parametrizada, ou seja, a gente deu certas informações para construir esta distribuição de probabilidade, ou a gente escolheu determinada distribuição de probabilidades a partir de certos parâmetros. E o mais comum dentro do VAR paramétrico é usar a distribuição normal. Em outro vídeo, a gente vai falar do VAR de Cornish-Fisher, que parte dos dados, ou melhor, do modelo básico paramétrico de uma distribuição normal e faz os ajustes para melhor refletir as características daquela distribuição de probabilidades. Então, a gente pode até usar os dados históricos para estimar os parâmetros que a gente vai usar na distribuição de probabilidade e, consequentemente, no cálculo do VAR, que esse é o nosso objetivo final. Aliás, é o objetivo inicial também. Só que vamos começar primeiro relembrando rapidamente o que é o VAR, e a partir da fórmula dele, a gente vai chegar na fórmula do que é o VAR paramétrico para uma distribuição normal. Então, vamos lá? Primeiramente, relembrando aqui, o VAR é aquela ideia, é a perda máxima que pode ocorrer em determinado período de tempo, um mês, um dia, um ano, um semestre, assim por diante, com uma dada probabilidade ou chance, ou com certo grau de confiança, aí seriam sinônimos, em relação a um valor esperado. E aí a gente desenvolveu toda essa ideia. Na verdade, esse nosso VAR aqui, até a gente poderia chamar aqui de ex ante, porque a gente trabalhou com as projeções, ou seja, antes da coisa acontecer. E basicamente, como que a gente calcula o VAR de uma carteira ou de um ativo? Depois de definir os parâmetros aqui, como período e probabilidade, a gente pega o valor esperado e subtrai aquele menor valor para uma certa probabilidade. E aí a gente até desenvolveu a fórmula, que é essa aqui final, que vocês estão vendo aqui, onde o VAR pode ser dado a partir de um valor inicial, que é o do nosso interesse, no exemplo aqui foi 100, vezes o retorno esperado dessa carteira, por exemplo, daquele ativo, menos o menor retorno para aquela dada probabilidade. E esse menor retorno tem a ver justamente com o menor valor que a gente vai encontrar para aquela probabilidade. No exemplo que a gente usou, até o menor valor, que cobre 95% dos casos, foi 80. Se a gente mudar nossa ideia, não quero 95%, quero outra probabilidade, eu vou vendo aqui até chegar naquele valor. Sempre ordenando os cenários aqui do mais positivo, o melhor, né, o que mais a gente ganha dinheiro, para o pior, e aí, com as probabilidades, a gente começa daquele que vale mais e vai descendo até chegar naquela probabilidade acumulada que completa aquele grau de confiança ou nossa chance, para aquela chance que a gente está querendo cobrir. Então a gente vai ver o VAR e a gente vai focar muito nessa fórmula aqui, porque a partir desta fórmula vai ser mais fácil chegar nos parâmetros, como a gente vai ver. Então, para construir isso daqui, vou retomar a fórmula do VAR. Então, vou colocar aqui, ó, o VAR é o valor esperado menos o menor valor para uma dada probabilidade. Então, vou colocar aqui só para... Isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro, o VAR é dinheiro. Então, aqui é o valor esperado menos o menor valor para
determinada ou para certa probabilidade que a gente vai escolher aí. E aí a gente chega nesse menor valor, olhando justamente a distribuição dos dados. E isso daqui a gente viu também que dá para escrever da seguinte forma. É o valor inicial, ou o nosso valor de referência. Então, aqui é o valor inicial, ou valor de referência, vezes o retorno esperado, menos o retorno, o menor retorno para certo grau de probabilidade. Beleza? Então, já temos aqui a nossa fórmula do VAR. Alguns gostam de chamar até o retorno esperado de retorno médio. Tá valendo, é por aí mesmo. Muito bom. Então, esse valor aqui, ele depende da distribuição de probabilidades. Esse retorno aqui, ele depende do grau de confiança que a gente tem interesse. Então, só para anotar, esse R asterisco, ele vai mudar conforme o grau de confiança que a gente quer trabalhar. Para exemplificar, a gente vai usar como referência a distribuição normal, até porque ela é uma das mais fáceis para a gente parametrizar, porque ela só precisa de 2 parâmetros. Então, se a gente tiver esses 2 parâmetros da distribuição, a gente já define ela, já pode construí-la, e aí a vida fica fácil. Então, só para relembrar, uma distribuição normal, a gente vai precisar dos seguintes parâmetros. Ela é uma distribuição simétrica, então, de um lado, se olhar de um lado, do outro, tem as mesmas probabilidades. E eu preciso só dizer para ela qual que é a média e qual que é o desvio padrão. Se vocês procurarem na internet a fórmula da distribuição normal, vai estar lá uma fórmula, e essa fórmula só tem 2 parâmetros, ou seja, 2 dados que eu preciso informar para poder fazer a curva da distribuição. A curva da distribuição normal, inclusive, vai ter esta carinha aqui. Então, vou colocar aqui. Esse lado, nesse eixo, tem a frequência ou a probabilidade com que aparecem os dados. E aqui neste outro eixo, como a gente está falando de retornos e de finanças, eu vou colocar já aqui, já vou chamar de retornos. Na verdade, a gente poderia chamar, se a gente quisesse colocar de uma maneira mais genérica, eu estou falando aqui de colocar as observações nesse eixo. Aí é o seguinte, deixa eu fazer outro eixo aqui. Então, voltando à distribuição normal. Se eu informar a média e o desvio padrão e pegar a fórmula da distribuição normal, já tenho os parâmetros, já sei qual é a distribuição, já tenho tudo. Veja, o VAR é paramétrico, então eu preciso de parâmetros. Coisas já prontinhas ali, só coloco os números, pá, já sai a distribuição de frequências. É diferente do que a gente fez antes. Relembrando, essa distribuição aqui, ela não foi parametrizada. Então, vocês vejam que as probabilidades são diferentes para os vários valores aqui. Não é simétrica, então tem valores maiores de um lado, com mais probabilidades, valores menores do outro lado, com menor probabilidade. Então, aquele exemplo está longe de ser parametrizado, ou não saiu de uma distribuição parametrizada. Parametrizado porque não tem esses parâmetros aqui. E agora é o seguinte, se eu já tenho a distribuição e os parâmetros, aí eu já posso
pegar e fazer aqui o desenho da distribuição normal. Vou subir, vou tentar caprichar. Meus amigos estatísticos não fiquem bravos comigo, está mais ou menos aqui. Vejo que ela é simétrica. Então, ó, se eu olhar para cá aqui, ó, o que quer dizer simétrica? Eu pego esse lado, se eu rebato ali, olha aqui, ó, vejo a mesma coisa desse lado. Então, a mesma coisa, rebato aqui, vejo a mesma coisa. Então, é isso que é o simétrico. Se puder dobrar, pegar um lado aqui e dobrar, casaria bonitinho. E aqui, eu informo os parâmetros. Aqui, como média, é o retorno esperado. E aqui, o outro parâmetro que a gente encontra aqui é o tal do desvio padrão. Então, tá aqui. O desvio padrão é este daqui. E a média é esse retorno esperado. Então, aí os dois parâmetros que a gente definiu. No momento que vocês mudam o retorno esperado e o padrão, vai chegar a curva com uma carinha um pouco diferente para um lado e para o outro. Muito bom. Com isso daqui, na verdade, a gente já consegue calcular um VAR paramétrico. Tá ok? Mas eu vou continuar mais uma coisa aqui, que depois a gente vai voltar. Então, só para seguir aqui, a partir dessa distribuição, que tem uma média ER, que é o retorno esperado, não sei o número, mas é uma qualquer aí, e um certo desvio padrão, o meu próximo passo é falar o seguinte: olha, eu quero transformar esses dados aqui em uma coisa que eu posso fazer de uma maneira mais genérica. Legal. Como que eu transformo isso? Seguinte, eu vou usar justamente uma padronização. Eu vou padronizar os dados. Então, desta distribuição para cá, o que a gente vai fazer justamente é padronizar os dados. E aí, como que eu faço essa padronização? Bom, o seguinte, eu tenho aqui os meus retornos observados, ou que a gente projetou aqui, que eu vou chamar de RI. E é porque são vários, você vai variando o I para pegando cada um, ó, igual 1, igual 1, igual 2, igual 3, assim por diante, só para pegar assim, os vários dados. E aí a padronização a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar cada um dos retornos aqui, observados, pego cada um deles, um por um, subtraio o retorno esperado, que é a nossa média aqui. Então, peguei cada um dos retornos, cada um deles eu subtraio, e essa divisão, ou melhor, essa subtração, eu divido pelo desvio padrão aqui dessa distribuição original. Tá ok? Então, essa aqui, ó, eu vou chamar de distribuição original. Tá certo? Muito bom. Eu vou chamar cada um desses daqui, eu vou dar um nome para eles, vou chamar de... Vou usar a cor aqui de cima. Vou chamar de ZI. Então, cada um desses Z's vai ser o quê? Cada um do retorno menos o retorno esperado dividido pelo desvio padrão. Quando eu faço isso, o que acontece? Muda, na verdade, assim, não muda a cara da distribuição, ela continua sendo uma distribuição normal. Então, tem a mesma cara aqui. Pode até parecer diferente, mas não, tem a mesma carinha aqui e tal. Continua tudo simétrico.
Só que agora, quando eu padronizo isso, o que acontece? A média aqui vai dar 0. Então, isso daqui é média 0. E o desvio padrão aqui vai ser igual a 1. Então, essa distribuição agora é o que a gente chama de normal padrão ou normal padronizada, como vocês quiserem. E, consequentemente, esses vão ser retornos padronizados. Padronizados. Pronto, está aqui. O legal de trabalhar com uma distribuição normal padrão é que, a partir dela, eu consigo fazer ajustes facilmente. Então, ótimo, eu consigo determinado dado, aí eu consigo reconstruir aquilo sem problema. E aí, o que a gente vai fazer, justamente, é o seguinte: puxa, como que eu posso pegar e usar isso para o VAR? Bom, o que acontece aqui é o seguinte: quando vocês olham a distribuição da maneira que está, eu tenho aqui dentro, quando eu olho a distribuição normal, eu tenho uma determinada probabilidade que está acumulada nela. Então, se eu quiser saber alguma coisa aqui, por exemplo, com 95% de chance, eu venho aqui, procuro, marco, vou somando aqui as probabilidades. Aqui de baixo, aqui cada uma delas, para cada ponta que vou somando essas probabilidades, até chegar em um ponto que dá, por exemplo, 95%. Tá ok? Então, faço essa conta aqui para chegar até chegar aqui, ó, numa determinada probabilidade acumulada alfa. Então, eu vou chamar isso aqui de alfa. Então, essa é a probabilidade acumulada igual a alfa. Beleza. Que ponto é esse daqui? Esse ponto é justamente aquele nosso R asterisco. E então, o nosso VAR, a gente pode escrever dessa maneira. Aqui, ó, é o retorno esperado menos o R asterisco, como a gente chegou aqui. Então, tá aqui, ó, o nosso VAR é exatamente essa distância aqui entre o retorno esperado e o R asterisco que a gente marcou em função do alfa. Muito bom. Eu posso transportar isso daqui para cá, que fica algo bastante interessante. Então, posso pegar aqui e também fazer a mesma coisa. Ó. Vou fazendo tudo isso daqui, marcando toda essa região, até chegar aqui no nosso R asterisco. Tá ok? De tal forma que essa aqui é o total de alfa. Essa é a probabilidade alfa. Alfa é, por exemplo, 95%, como aqui no exemplo. Então, eu escolhi arbitrariamente 95%. Pode ser 90%, 80%, 99%, a gente vai definir. Então, esse tal do alfa que a gente vai colocar aqui. Esses retornos, eles já seguem um determinado período. Então, vou colocar aqui mais uma informação. Então, vou dizer que é retornos, por exemplo, mensais. A gente gosta de trabalhar com retornos mensais, vou colocar aqui retornos mensais. Tá ok?
Lembra que o var, a gente precisa ter a dimensão do tempo, ou seja, aquela perda dentro de um determinado período. Então, vou usar retornos mensais, vou ter um var mensal. Dentro de uma certa probabilidade, que é essa alfa. E para que o alfa é importante? Porque é com alfa que a gente vai definir esse R asterisco aqui, que eu acho na distribuição. E aí a gente consegue calcular a perda e tem o valor esperado, sai também dessa distribuição de probabilidades aqui. Então, já tenho todos os dados necessários para calcular o alfa. Da distribuição original, tenho o retorno esperado, tenho esse R asterisco, beleza, acabou o nosso trabalho, já tenho o var, que tem isso aqui. É só escolher o valor inicial que a gente sabe, conhece. Aqui na normal padrão, eu também posso chegar aqui. Só que aí é o seguinte, se a gente olhar para ela aqui, cada um desses pontos ele foi padronizado. Então, ele foi padronizado usando essa fórmula aqui. Então, esse R asterisco aqui, ele, na verdade, não é o mesmo R daqui. Ele foi transformado. Então, esse R asterisco, eu preciso dar um nome para ele diferente. Eu vou transformá-lo. E aí é o seguinte, como é que eu vou transformá-lo? O truque para chegar nesse R equivalente, ou nesse daqui, vou até colocar aqui, ó, equivalente, ou equivalente. O corte não está bem feito desse coisa. Mas equivalente ao R asterisco, como que eu vou chegar nele? Vou pegar essa fórmula aqui como referência. Então, eu vou pegar o seguinte, esse equivalente ao R asterisco, tá ok? Na normal padronizada, como que eu vou chegar nele? Seguinte, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou inverter. Só que aí, vamos fazer o seguinte, olha, esse R asterisco depende do alfa. Então, eu vou pegar aqui e vou chamar esse Z de alfa. Isso daqui vai ser o nosso R asterisco, tá ok? Que a gente definiu aqui, eu quero saber o equivalente desse lado, menos o retorno esperado sobre o desvio padrão. A partir daqui é o seguinte, eu quero saber quanto que é o equivalente ao R asterisco. Então, eu vou pegar aqui e mando o sigma para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ter Z de alfa menos, ou melhor, aliás, vezes o sigma. Isto daqui vai ser o nosso R asterisco. R asterisco. Eu já vou fazer cor preta, que eu baguncei todas as cores aqui, ó. Então, vai ser o nosso R asterisco menos o retorno esperado. Muito bom. Agora é o seguinte, vocês estão vendo isso daqui, ó? A gente já viu coisa parecida com isso. Isso daqui não é equivalente ao aqui, ó, valor inicial vezes o var, hein? Então, se eu quiser saber o equivalente ao R asterisco, ou melhor, se eu quiser saber o R asterisco, é só pegar esse
R, que é o retorno esperado, e mandar para o outro lado. Aí eu chego no valor do R asterisco. Mas não é isso que eu quero. Eu já cheguei nesse aqui, ó. Essa diferença aqui é igual a essa aqui. Só troca o sinal. Isso daqui é o var, na verdade. Então, esse Z de alfa vezes o sigma, ele já é o nosso var. Então, se eu pegar e fizer o seguinte, ó, fizer mais um passo. O que é um passo aqui? Multiplicar os dois lados por menos 1. Então, eu vou ter menos E de alfa vezes sigma é igual ao retorno esperado menos o R asterisco. E aí a coisa mais legal. Se eu pegar e multiplicar os dois lados, se eu pegar esse lado aqui e multiplicar, quando eu pego os dois lados de uma equação e multiplico pelo mesmo número, então se eu multiplicar, eu não mudo nada. Então se eu multiplicar, eu não mudo a igualdade. Se eu multiplicar os dois lados pelo valor inicial, o que eu tenho justamente é o var. Então tudo isso vai virar o nosso var. Ou, transformando numa normal padrão, o que eu faço? Olha, eu vou ter que o var pode ser escrito da seguinte forma: para um certo período e um certo alfa é uma probabilidade, vai ser o alfa de um determinado ativo, investimento, carteira, por um certo período, e alfa vai ser justamente, ó, eu vou pegar isso daqui. Esse outro lado da equação aqui, ó, essa parte aqui, ó, a gente já tinha, é a parte aqui de cima, que eu transformei. E eu já posso escrever isso como o quê? Menos o valor inicial vezes o Z de alfa vezes o desvio padrão. Pronto. Está aqui, já calculo o nosso var. Esse desvio padrão aqui é o desvio padrão dessa distribuição original. Então, esse daqui, ó, só para lembrar, ele saiu daqui, ó. Opa, da nossa distribuição original. Esse valor inicial, isso daqui é desvio padrão dos retornos. Desvio padrão dos retornos, no nosso caso aqui, retornos. O VI é o valor inicial, que é dinheiro, tá certo? Que a gente já conhece. E esse Z aqui, a gente retira, é o equivalente ao R estrela numa distribuição normal padrão. E esse valor depende da probabilidade, ou seja, esse Z seria o valor da observação dentro de uma normal padrão, de média 0 e desvio padrão 1, que reflete o quê? Uma certa probabilidade aqui, por exemplo, 95%. Tá joia? Pronto. Então, a beleza do var paramétrico é justamente isso. Eu já tenho uma certa distribuição de probabilidade com alguns parâmetros, pegando esses parâmetros e aplicando nessa distribuição, eu chego no cálculo do var, muito mais simples, aliás. Reparem aqui, então, que eu já consigo fazer o seguinte, dessa maneira, eu nem preciso da informação do retorno esperado. Olha que legal. Eu só preciso da informação do desvio padrão. Se eu tiver o desvio padrão e a probabilidade, por que a probabilidade? Porque a probabilidade, a normal padrão, é sempre média 0 e desvio padrão 1.
Então, eu pego uma função do Excel, uma tabela de livro de estatística, vejo qual que é a probabilidade, qual que é o Z aqui. Então, ó, este ponto aqui, ó, este ponto aqui é o tal do Z alfa. Como eu calculo esse ponto aqui? Bom, vou na tabela da distribuição normal, digo a probabilidade, ele vai me dizer que ponto é esse. Ah, como é que ele sabe isso? Porque a distribuição normal a gente já tem uma fórmula e essa é padronizada, média zero e o padrão 1. Então, olha que legal. Só com a informação da probabilidade e desvio padrão, eu já consigo chegar no VAR aqui. Este é o nosso primeiro. Então, isso daqui é o VAR paramétrico, usando uma distribuição normal. Desde que os nossos retornos do ativo tenham uma distribuição normal. Mas a outra distribuição que eu vou usar é diferente. Beleza. Faz esse mesmo caminho. A brincadeira é chegar nisso daqui, ó, ou algo perto disso. Aí você consegue escrever esse VAR paramétrico. Então, esse VAR aqui paramétrico serve para distribuição normal. Mudou, é outra fórmula, tá certo? Ou seja, são outros parâmetros. E que parâmetros? O tipo da distribuição é um parâmetro. E aí, os outros parâmetros aqui que tem nesta distribuição aqui, ou que essa distribuição exige, necessita para calcular. Tá certo? Então tá aí, pessoal. Assim que a gente calcula, assim que eu deduzi aqui com vocês a ideia do VAR paramétrico, a beleza disso da distribuição normal é porque é tudo, ou de uma forma ou de outra, eu posso escrever aqui, ó, como retorno esperado e uma função aqui do desvio padrão. Tá ok? Então, aí fica fácil. O nosso trabalho aí é bem tranquilo. Mudou aqui o retorno esperado? Se é uma distribuição normal, não vai nos interessar tanto. O que interessa mais é o desvio padrão. Porque com a distribuição assimétrica, olha que legal, você tem desvio padrão dos dois lados aqui, ó, mesmo desvio padrão. Só que no caso, a gente está preocupado com a perda. Então, ele está olhando mais esse outro lado. E nessa perda aqui, ó, ele está escrevendo, basicamente, ele está escrevendo a perda como o quê? Uma função do desvio padrão, ou uma multiplicação, um fator aplicado sobre o desvio padrão. Então, para calcular esse tamanho aqui, basicamente, eu preciso só o quê? O desvio padrão e o quanto a gente está se distanciando lá da média. E a distribuição normal padrão está nos ajudando, não dá esse fator aqui que me dá o quanto a gente acaba se afastando da média vezes o desvio padrão. Tá ok? Então veja que fica muito simples calcular o VAR dessa forma. Vamos ver lá no Excel um exemplo disso? Então, tá aqui no Excel. Eu peguei aqui a cotação do real frente ao dólar, aqui dos últimos 2 anos. O primeiro passo que eu vou seguir é calcular os retornos mensais. Então, retornos mensais. Para calcular o retorno mensal, eu pego o retorno da data menos o retorno anterior, dividido pelo retorno anterior. Basicamente isso. Então, tá aqui. Vou colocar aqui um percentualzinho para ficar bonito. Dou 2 cliques aqui. Pronto, tá aí os retornos mensais ou as variações mensais da taxa de câmbio do real frente ao dólar. E agora vou calcular o VAR. Então, para calcular o VAR, o que eu preciso? O desvio padrão.
desvio padrão. Opa. E basicamente aqui, ó, eu vou precisar definir o alfa, que é a nossa referência, que é a tal da probabilidade, e o z de alfa. Preciso dizer qual que é o valor inicial, ou valor de referência, e com isso a gente tem o var. Pronto. Então, vamos lá. Vou aumentar mais. Vocês já viram aqui como eu calculei os retornos. Então, o que eu vou fazer agora é só aumentar aqui o tamanho da letra, para ficar mais fácil para vocês verem. Aumentar um pouco mais. Tá bom. Beleza? Então, eu vou calcular o desvio padrão. Então, desvio padrão, vou pegar a função aqui, desvipad.p. Estou dizendo que estou olhando aqui só o histórico, não vou fazer inferência, vou pegar esse aqui, ó. Então, pego e marco todos esses retornos mensais. Então, tá aqui o nosso var, tá ok? Como é desvio padrão de retornos, isso é percentual também, então deu 5%. O alfa a gente escolhe, então vou colocar aqui, ó, 95%. Então, isso daqui veio dos dados, então, dos retornos da taxa de câmbio. Nós escolhemos, então, nós determinamos. E o z do alfa é o seguinte, eu poderia pegar, vou lá no livro de estatística, tal, vou lá atrás, sempre lá no finalzinho dos livros de estatística, principalmente aqueles de estatística básica, tem tabelas de distribuição para chegar no tal do Z. O que eu vou fazer, justamente, ou o contrário, através do Z, chegar na probabilidade também. O que eu vou fazer é usar uma função do Excel. E a função que a gente usa para isso é a invir.normp. Essa função, ela me dá o valor inverso da distribuição normal padrão. Por que ele dá o valor inverso? Então, vou voltar agora rapidinho lá para as nossas anotações. Normalmente, a função, você dá esse dado. Então, quando você olha uma função, você informa, por exemplo, a observação, esse dado. Então, por exemplo, sobe aqui, ó, quero saber, pego esse dado aqui e aí ele me diz qual que é a frequência. Normalmente esse é o caminho. O que a gente vai fazer agora é justamente o contrário. Eu vou informar a frequência e eu quero saber qual que é o tal do Z. Então, nesse caso, eu vou dizer qual que é o que dá 95% e ele vai me dar esse Z aqui. Por isso, usa a função inversa lá no Excel. Então, retornando lá ao Excel, eu só preciso informar aqui, clico aqui no alfa, então está aqui os 95%, pronto. Ele dá 1,644, alguma coisa, um pouco o número de casas, então aproximadamente 1,645. O valor inicial, colocar, por exemplo, 100. Então, vou colocar isso como dinheiro, tá aqui, ó, R$100. E aí, para calcular o VAR, pego aqui, ó, o valor inicial vezes o Z vezes o desvio padrão. Então, está aqui. Como a gente viu aqui na fórmula, inclusive, apareceu menos o valor inicial vezes Z do alfa, tal, porque é uma perda, a gente está perdendo isso daí. Beleza, na verdade, assim, eu deixei positivo só para saber o seguinte, VAR é o quê? A perda máxima que pode ocorrer dentro de um determinado período. Qual que é o período? Mês.
porque os retornos são mensais. Aí eu não tenho, pô, Ricardo, estou na dúvida, que período tal coisa. Olha os retornos. Olhou os retornos, ele já vai te dar a periodicidade. Com uma certa chance, que é esse alfa, essa probabilidade que a gente escolheu, e um valor esperado, que na verdade, pela beleza da parametrização, a gente já chega a isso de uma maneira super fácil, não preciso nem dizer isso. Dá para calcular o retorno esperado fazendo a conta aqui. Mas só para mostrar para vocês, ó, só com a informação do desvio padrão e do alfa. Então, agora deixa eu formatar aqui mais bonitinho. Vou travar aqui. Então, eu preciso basicamente desses parâmetros. E aí, eu já acho aqui o nosso querido var. Tá ok? Esse valor inicial a gente que dá e o z ele foi calculado. Esse desvio padrão a gente pode também informar, né? Assim, então sai, não precisa necessariamente na nossa cabeça, mas assim, pode ser uma projeção nossa. Eu usei aqui dados históricos, mas é uma projeção. Então, esse é o var de um mês, com 95% de grau de confiança, ou de chance, ou de probabilidade, como que vocês quiserem chamar. Então tá aí. Vou puxar aqui mais para cima. Pronto. Tá aí o cálculo do var paramétrico, bem simples, bem fácil. Por isso muita gente gosta, precisa poucos parâmetros. O problema do var paramétrico é que ele funciona se a sua distribuição de frequência daqueles retornos estiver casando com aquela distribuição que você está parametrizando, que você está imaginando. Se você usar outra distribuição, aí, ou se a distribuição dos dados observados não casar com aquela que você parametrizou, aí você pode estar subavaliando ou superavaliando, tá certo? Ou sobreavaliando o risco. E aí é que morre o problema. Então, você fala assim, meu var é 8,54, mas você descobre que a distribuição tem outra característica. Então, por exemplo, você pode estar perdendo 10, assumindo um risco de 8,54, tá certo? Então, é esse cuidado que tem que ter na hora da gente escolher usar um var paramétrico. É que às vezes a gente pode quebrar a cara que a distribuição ou os parâmetros não estão casando. Você pode às vezes ter até acertado na distribuição, deu normal mesmo, legal, mas estimou errado os parâmetros dela, por exemplo, o desvio padrão. Então, aí também vai dar problema aqui no risco. E aqui só para mostrar, ó, se eu mudar aqui o alfa de 95% para 90%, o meu var, vocês estão vendo, ele diminuiu. Você vê que o z de alfa muda, porque ele é a função justamente da probabilidade, e o meu var diminuiu. Quer dizer, eu estou cobrindo uma probabilidade menor. Então, eu tô cobrindo 90% dos casos só, não 95% dos casos. Então, a maior perda que eu posso ter que cobre até 90% dos casos é 6,65. Se eu quiser cobrir 99% dos casos, das observações que eu tenho dentro de um mês, aí a maior perda é 12,07. Isso quer dizer que se você está querendo se proteger, você pode ter que falar assim, quero me proteger para 99% dos casos. Tá bom, vou guardar 12,7 para me proteger disso. Tá ok? Isso seria um exemplo que você pode imaginar para o cálculo paramétrico. Então, veja, conforme você quer cobrir mais da distribuição, você pode observar você vai ter var maior, que é maior a perda que você pode ter dentro dos possíveis casos. É claro que isso é uma coisa também de custo-benefício. Os bancos, quem vai estar olhando, fazendo essa gestão de risco, vai pensar numa
para cobrir chances maiores, legal, vai ter que ter mais dinheiro parado lá para cobrir esse risco. E o custo disso pode não compensar. Ou tem até questões regulatórias, que você tem que cobrir pelo menos um patamar mínimo de risco aí, então 99,9%. Então, na hora, não é no automático, vamos por 95%. Não, depende, tem custos, benefícios que tem que ser avaliados antes de você escolher essa probabilidade aqui. E os cuidados que eu acabei de mencionar. Tanto assim na hora de estimar o parâmetro, usa fácil desvio padrão, beleza, mas qual que a gente vai usar? Se usar, por exemplo, uma amostra período diferente, então, só para exemplificar, eu vou pegar aqui, usei 2 anos, vou pegar só um ano aqui, só 2020. Então, tá enter aqui, já mudou o nosso VAR, antes era 12, aqui para vocês verem, era 12,07, e o desvio padrão aqui era 5,19%. Quando eu peguei os dados aqui só de 2020, o que aconteceu? O desvio padrão foi para 5,73 e o VAR 13,32. Então, esses são problemas que surgem e coisas que você deve ponderar na hora de fazer a estimação. E até para não correr mais risco do que deveria, tá certo? Ou está subestimando o risco que está correndo ou vai correr. Tá ok? Muito bom, pessoal. Esse é o VAR paramétrico, a gente viu como estimar o valor dele. Veja que é tranquilo. Tem que lembrar que a fórmula que a gente chegou vale para distribuição normal, ou seja, quando a gente acredita que os retornos ali estão seguindo uma distribuição normal. Se não seguir, aí já vira outra história, então a fórmula muda, então talvez tenha que recalcular essa fórmula. Cuidado com isso. A distribuição normal é legalzinha porque justamente tem essa questão da simetria. Outras distribuições não têm, então muita atenção. E em outro vídeo a gente vai falar do VAR de Cornish-Fisher, que justamente procura nos dar um VAR paramétrico, mas para distribuições que não são necessariamente normais, tá ok? Mas a gente vejam esse outro vídeo mais adiante, tá bom? Até mais!